as negociações passaram então a discutir os detalhes, incluindo atender aos pedidos sauditas de que os Estados Unidos ajudem a devolver um programa nuclear civil e ofereçam garantias de segurança blindadas. Os sauditas também estão buscando concessões significativas de Israel que ajudariam a promover a criação de um Estado palestino. Em troca, os Estados Unidos estão pressionando a Arábia Saudita por impor limites ao seu crescente relacionamento com a China. Essa questão, né, do Estado de Israel vem aí, quem deu o primeiro passo foi na época ali de Donald Trump. E agora vamos chamar o nosso segundo convidado de hoje, o Frederico Nobre, analista da Warren. Muito boa tarde, Frederico, é um prazer tê-lo conosco aqui no Closing da BMC. Boa tarde, Carlos, boa tarde a todos que estão assistindo aí a BMC, é um prazer estar aqui conversando com vocês. Frederico, hoje dia complicado para a Gerdau, as ações da empresa estão perdendo espaço, estão perdendo valor na Bolsa de Valores após a divulgação dos resultados da empresa siderúrgica, uma das empresas mais tradicionais do mercado financeiro no Brasil. Qual é a sua avaliação do resultado da Gerdau e você acha que por causa da desaceleração da China e da situação do minério de ferro a nível da cotação, do minério de ferro a nível internacional, teremos outros trimestres complicados para a empresa ou tem sinais de reversão desse cenário negativo? Olha, Carlos, acho que essa queda que a gente está vendo no mercado hoje até abre uma oportunidade de entrada em Gerdau, né? Acho que é uma queda bem acentuada diante de um resultado que foi relativamente clean em relação ao que o mercado esperava, em relação ao que o consenso esperava. Então, é claro que o cenário global ele continua a apresentar muitos desafios, o 2T23 da Gerdau reflete essas complexidades, mas eu acho que o principal ponto de desconfiança dos analistas, até um receio que a gente tinha na Warren também, era a questão da desaceleração da economia norte-americana, né? Mas, por incrível que pareça, nesse primeiro semestre, pegando tanto o primeiro resultado da Gerdau quanto o segundo, a gente viu a unidade Norte-América sendo muito importante para os resultados consolidados da Gerdau e com margens, inclusive, bem acima da unidade do Brasil, né? Então, esse resultado de agora mostrou justamente isso, né? Que esse temor com a unidade da América do Norte, né, até agora ele não se provou tão válido. No entanto, aqui no Brasil os resultados foram bem piores. Teve pressões nas margens, nos custos, nos volumes, tanto no mercado interno quanto nas exportações. A companhia acabou destinando um pouco mais da produção também para exportações, e o preço ele foi um preço realizado mais baixo. Agora, acho que os resultados eles foram em linha com o consenso. A empresa anunciou um plano de investimento, que talvez tenha sido isso que não tenha ficado tão claro ainda para o mercado como vai se desenhar em minério de ferro sustentável. Mas, ao mesmo tempo, disse que vai manter o nível de investimento em 2024 bem parecido com o ano de 2023, embora não tenha divulgado o guidance ainda. Acho que talvez é mais o mercado penalizando, né, esse curto prazo, embora eu não tenha identificado nenhum motivo aparente assim, para essa queda tão significativa de 4% hoje, bem acima do padrão de Gerdau. Então, acho até que pode ser um momento aí, a empresa que a gente, dentro do setor de mineração e siderurgia, é uma das que a gente tem recomendação de compra na Warren, então pode ser até um momento aí para aproveitar essa oportunidade, tá? Acho que o cenário ele é difícil, mas a Gerdau ela vem se provando aí, mesmo num cenário mais complicado, que está em outro patamar hoje do que estava 5, 10 anos atrás. É uma outra empresa, uma empresa que consegue manter margens ali na casa dos 20%, mesmo com um cenário tão difícil assim. Então, acho que a gente ainda pode ver uma reprecificação aí de Gerdau olhando nos próximos trimestres e anos, quando a situação macro melhorar. Perfeito. Isabela. Exatamente isso que eu ia perguntar, né? Com esse cenário desafiador para a Gerdau, como que você vê a perspectiva de que a companhia pode conseguir deslanchar aí? Eu acho que no curto prazo isso vai depender muito da dinâmica de mercado, né? Mas assim, eu acho que não tem tanto trigger, né? Olhando para um trimestre, 2 trimestres à frente, mas ao mesmo tempo, assim, a Gerdau ela tem uma política financeira hoje que, quando ela está com a dívida bruta inferior a 12 bi e uma alavancagem abaixo de 1,5 vezes, ela pode continuar a remunerar o acionista de uma forma bem interessante. E hoje a gente está vendo a Gerdau com uma dívida líquida EBITDA em 0,7. Se for olhar ali no histórico da companhia, né, isso é muito baixo.
E ela está conseguindo, mesmo num patamar de preços mais desafiadores do aço e uma dinâmica mais restritiva de demanda, né? A gente tem que lembrar que a taxa de juros aqui, por mais que tenha iniciado um ciclo de queda, isso não é imediato, né? O aço ele até acaba sendo um indicador antecedente de PIB, mas ainda assim a gente não viu essa melhora significativa, pelo contrário. Então acaba que esses são os drivers que ainda estão um pouco nebulosos no curto prazo, só que a Gerdau está muito resiliente, porque ela está com uma posição muito confortável de caixa, um endividamento extremamente controlado, né, conseguindo manter margens elevadas mesmo diante desses desafios. Então, é uma empresa que vai continuar pagando um yield interessante, tem um carrego legal, e quando o cenário melhorar, a gente pode ter aí uma oportunidade aí de valorização patrimonial também. Tá? Pois é, mas com juros tão elevados aqui no Brasil, mesmo com esse corte de 0,50, mesmo com cortes sucessivos que poderiam ocorrer nas próximas reuniões do cupom até o final do ano, o mercado imobiliário não está dando sinais positivos. O mercado, são os dados, por exemplo, de venda de cimento que estão caindo. Em geral, tem uma situação muito complexa para os consumidores, né, de aço da própria Gerdau. O mercado automotivo também está em situação complicada mesmo após os estímulos do governo. Então, qual é a sua avaliação? De fato, o mercado interno vai demandar, e os investimentos do governo ainda estão em patamar muito baixo, e mesmo que o governo aprove o novo PAC, vai demorar meses ou anos para que esses investimentos se transformem em obras, então em demanda de novo aço. Então, qual é a sua avaliação? Com o mercado interno tão complicado, a Gerdau vai continuar enfrentando desafios importantes nos próximos meses e anos, ou ela conseguiu achar um nicho que mantenha uma certa tranquilidade? Então, acho que a Gerdau ela tem uma diversificação de receitas bem interessante, né, e um posicionamento que é um posicionamento global. Ela tem, enfim, hoje a Gerdau é uma empresa global, não é uma empresa só brasileira. É claro que o resultado do Brasil impacta nos números, e acredito que foi onde deixou a desejar nesse trimestre, né? Teve uma desaceleração um pouco acima do que estava sendo previsto por analistas, e em compensação, a unidade da América do Norte ela performou relativamente bem, né? Então, justamente por ser uma empresa relativamente diversificada, a gente consegue ver diferentes mercados pressionando para cima ou para baixo a dinâmica da Gerdau, e ela conseguindo se manter resiliente com um patamar de margens bastante atrativo, né? Então, parece que o mercado hoje precifica Gerdau numa continuidade desse nível de margens no Brasil ad eterno, né? Ou inclusive pensando numa queda possivelmente no mercado norte-americano também, quando na verdade o que a gente tem é uma perspectiva de virada no ciclo de juros. A gente tem aqui no Brasil também, pensando em projetos, em programas do governo que no médio e longo prazo poderiam incentivar a infraestrutura, construção, e lá fora nos Estados Unidos a gente tem o Biden injetando dinheiro na economia, né, principalmente voltado também para essa parte de infraestrutura, né, o Inflation Reduction Act, na verdade, também é um pouco disso. Enfim, então, tudo isso contribui para uma visão positiva de médio e longo prazo para a Gerdau, mas, de fato, o curto prazo é desafiador. A gente já viu isso refletido no segundo trimestre. Os números, eles realmente, numa base comparativa, né, é até injusta essa base comparativa, porque nos últimos 2 anos a gente viu preços de minério, de aço muito mais fortes, né? E a Gerdau performando super bem, com margens beirando ali 30% no EBITDA, né? Mas ver a Gerdau num cenário difícil, complicado, com margem de EBITDA de 20%, é muito legal, né? Então, antigamente você via diversos momentos siderúrgicos com margens negativas, tá? Então, por mais que seja uma empresa cíclica, né, ela está conseguindo se manter resiliente agora nesse período e pagando bons proventos com um carrego interessante para o acionista. Então, para o investidor que tem uma visão de mais longo prazo, faz sentido carregar a Gerdau, na minha concepção, na opinião minha, da Warren. A gente tem nos portfólios que são voltados para dividendos, voltados para longo prazo, e esse momento até é um momento interessante para se posicionar. Agora, para o investidor que está buscando por um trigger ali de curto prazo, eventualmente uma empresa que tem alguma coisa para sair, para acontecer, para o papel andar ali no horizonte de 3, 6 meses, talvez realmente não seja a melhor opção, tá? Perfeito. Isabela. A gente viu aí desde o início do mês, né, o índice não conseguindo segurar no positivo, desde o início de agosto, porém, né, veio aí num mês mais positivo dos últimos meses, julho. Esse otimismo que estava aí no índice, você vê aí como um voo de galinha? Como é que você está enxergando o Ibovespa?
Olha, eu acho que os fundamentos melhoraram, tá? Acho que os fundamentos melhoraram de uma forma geral, porque a gente enxerga hoje, né? Assim, comparando o início do ano com o que a gente tem agora, né? O ciclo de juros ele começou, e ele começou porque a gente teve uma redução na expectativa de inflação e porque a gente conseguiu aprovar o arcabouço fiscal, que não é um arcabouço fiscal nota 10, mas é um arcabouço fiscal nota 6, que passa de ano e é melhor do que nada. Então, o mercado ele teve essa percepção e essa leitura, e esses dois fatores eles contribuíram para que a gente iniciasse o ciclo de queda de juros, que deve se intensificar, e a gente está com projeção na Warren de 11,50 aí no final do ano, tá? Independente se for 11,50, 11,75, né? A gente, de todo modo, vai ter juros mais baixos no final do ano em relação a agora, e uma perspectiva de ciclo de queda de juros que poderia chegar a 9% eventualmente no final de 2024, né? Essa também é a nossa projeção na Warren. Então, dito isso, assim, acho que a gente está falando de uma maratona, né? E não de uma corrida de 100 metros rasos. E eu acho que o início da maratona, ele já começou muito bem, né? Se a gente for pegar os 8 primeiros meses desse ano, a gente teve tudo isso, né, que contribuiu para a diminuição do risco país e, naturalmente, contribuiu para a performance dos ativos de risco, como bolsa, como fundo imobiliário, como BRL, né, o câmbio, enfim. Então, essa percepção de risco, ela está mais reduzida, né? Olhando para o Brasil hoje, a gente está numa posição um pouco melhor, tá? E com o ciclo de queda de juros, né? A gente conseguindo ter uma reancoragem das expectativas de inflação e o ciclo de queda de juros tomando corpo, ganhando força, a tendência natural é que haja uma valorização nos ativos de risco, nos ativos de renda variável, bolsa, por dizer assim, tá? Só que é importante também segregar um pouco do que é bolsa, o índice Bovespa, né, do que é a performance geral das ações, né? Então, quando a gente pega, por exemplo, o índice Bovespa, no ano, né, ele tem uma valorização legal, mesmo com essa queda recente, né? Está falando aí de uma valorização de quase praticamente 7%, mas quando você pega setores específicos, como, por exemplo, o setor imobiliário, andou quase 50% esse ano, né? Então, o Ibovespa, é importante lembrar que 60% dele é commodities e bancos, né? Então, se commodities e bancos não estão performando bem, é difícil o Ibovespa ele deslanchar também, tá? Então, acho que esse é o principal ponto aí em relação ao Ibovespa, que é uma ressalva, mas acho que para a renda variável o Brasil, de uma forma geral, a gente está num momento interessante. Pois é, né? Então, na questão que a gente estava falando agora dos cenários até o final do ano e para o ano que vem, só para terminar essa questão da parte fiscal. Não vos amedronta aí na Warren esse risco de um déficit monstruoso esse ano, 110 bi, ano que vem 140 bi, e isso poderia eventualmente bloquear essa tendência de queda dos juros? Ou vocês acham que faz parte do jogo e o mercado não vai se preocupar mais do que deveria? Olha, então, é sim um motivo de preocupação, né? Acho que era um motivo de preocupação maior, né? Antes da aprovação do arcabouço fiscal. Como eu disse, o arcabouço fiscal, ele, na nossa visão aqui, não é um arcabouço nota 10, mas é alguma regra, que é melhor do que nenhuma regra. E, naturalmente, nos próximos 2, 3 anos, a gente ainda vai ver um déficit relativamente alto, né? Que tende a se controlar no horizonte mais longo, de 5, 6 anos. Né? E isso, enfim, a gente vai ver ainda uma trajetória crescente de dívida PIB, né? Então acho que isso já está no cenário base, já está incorporado. Tá? Agora, se a gente começa a ver uma gastança desenfreada, né, e um déficit maior do que estava sendo projetado agora, inicialmente, aí sim isso pode ser um impeditivo na questão da política monetária também. Só queria, desculpa Isa, vou pegar um outro gancho que nosso convidado, o Fred, estava falando agora, da questão da renda fixa no Brasil, né? Uma das empresas que mais representam a Bolsa brasileira, que tem mais impacto no andamento da Bolsa, né? Mais representatividade é a Petrobras. Junto com a Vale, são quase 25%, 30% de toda a Bolsa de Valores de São Paulo. Então, chegou aqui agora a notícia de que a defasagem nos preços dos combustíveis chegou a inibir a importação e a distribuição de diesel por parte de refinarias privadas, ou seja, o diesel está sendo vendido pela Petrobras a um preço tão mais baixo do que o mercado, que está começando a criar problemas para a concorrência, mas também criar problemas para o próprio balanço da Petrobras, como vimos agora há poucos dias atrás. Qual é a percepção de vocês aí na Warren para a Petrobras, para uma empresa tão representativa para o Ibovespa e para suas concorrentes também, seja de extração e exploração, mas também para as empresas de distribuição, por exemplo, penso a Vibra, entre outras?
Boa, Carla. Isso é uma excelente pergunta e um contexto bem difícil, né? Um contexto particularmente difícil, principalmente para as distribuidoras de combustíveis e importadoras que estão sofrendo com essa nova dinâmica da política de preço da Petrobras, que a gente não sabe direito como funciona, né? Então, acho até que, se forem pegar aí as minhas participações na BMC, né, desde 2021, que a gente, na Warren, recomenda e tem nas carteiras ações da Petrobras, né? E agora a gente já está fazendo um movimento de saída. E por quê, né? Porque, primeiro, um ponto aqui é que esses números dos combustíveis, né, enfim, a mudança na política de preços e a venda de combustíveis abaixo do preço, que seria o preço de paridade de importação, ainda não se refletiu nos números do balanço da Petro, né? A gente só vai ver isso realmente a partir do terceiro trimestre, tá? Esse segundo trimestre, a gente tem que lembrar que a mudança ocorreu no final de maio, né? Então, a gente teve uma mudança ali no Conselho de Administração, uma mudança na política de preços. Então, ela ficou valendo para efeitos do segundo trimestre apenas no mês de junho, né? Então, com isso, não deu para sentir ainda nesse balanço, né? A comparação que a gente tinha anterior era uma comparação com uma base muito forte. Então, parece que a Petrobras ela deu uma desacelerada, mas, na verdade, ela continuou lucrando muito, né? Mesmo com o preço do petróleo mais baixo e com o câmbio mais valorizado, com o real mais valorizado. Agora, olhando daqui para frente, né, a gente tem uma caixa preta que vai impactar os resultados da Petrobras e que está impactando a dinâmica de mercado também. E o que está salvando o Brasil é que a gente está importando diesel da Rússia. Se a gente não estivesse importando diesel da Rússia, estaria ocorrendo um lobby, uma dinâmica de mercado muito maior em cima dessa questão da defasagem de preços da Petrobras, né? Porque a gente já está vendo essa defasagem há um bom tempo, né? O problema não é a Petrobras ficar com defasagem 1, 2 semanas, o problema é ela prorrogar isso durante meses, tá? Isso naturalmente impacta as margens da Petrobras e se reflete numa dinâmica onde o importador ele não vai querer operar com prejuízo. Então, a gente pode ter, inclusive, escassez de combustíveis em alguns lugares específicos. Tá? Mas isso não parece ser o caso até agora. Enfim, você comentou essa notícia agora recente, né? Mas pelo menos aí nas últimas semanas não é o que a gente viu, justamente por conta desse diesel que está vindo da Rússia a preços mais baixos. Tá? E hoje existe até uma discussão no mercado, olhando para o mercado aqui da dinâmica no mercado de commodities no Brasil, mercado físico, né, e a própria ANP envolvida, nesse cálculo desses preços de paridade de importação, que nessa conta de cálculo, né, que é publicada lá no site da ANP e que vem da S&P, a gente olha para os preços do produto importado da Costa do Golfo. Só que esse produto que era importado da Costa do Golfo, que representava 50% a 60% da nossa importação, hoje representa 20%. E o grosso está vindo da Rússia, né? Então, principalmente quando a gente está falando aqui do diesel, tá? Que é mais importante aí no contexto que a gente tem de caminhoneiros e etc. Né? A gente já viu o que aconteceu aqui no passado. Então, o que eu entendo hoje, né, que eu prefiro ficar de fora dessas empresas de distribuidoras de combustíveis, porque a incerteza é enorme, e a Petrobras, a gente, aos poucos, está se desfazendo dessa posição aí. Pois é, né? Situação bastante complicada para a Petrobras e para as distribuidoras também. Isabela, temos mais 2 minutinhos, sua pergunta. Não, só para encerrar também, né, eu gosto de deixar aí uma conclusão para o nosso telespectador nesse momento de tanta instabilidade. O que vocês estão enxergando aí na Warren para quem está se posicionando ou para quem já está posicionado? Qual que é a dica que você deixa aí para o nosso investidor? Boa, Isabela, eu acho que assim, tudo depende de uma questão também de perfil de risco, né? Mas falando especificamente da renda variável, a gente hoje entende que uma posição ali um pouco acima do que seria o estrutural de uma carteira, né? Para cada perfil de risco seria razoável para a renda variável Brasil. E olhando para a renda variável lá fora, a gente ainda está um pouco mais pessimista, né? Porque considerando ali o ciclo econômico, o Brasil está um pouquinho na frente, né? Então, de pelo menos 6 a 9 meses na frente. A gente já começou o ciclo de queda de juros aqui, esse ciclo de queda de juros vai acelerar, enquanto lá fora ainda está se discutindo quando os juros vai parar, né, de subir e quanto tempo ele vai ficar em patamares elevados antes de começar a cair, né? Então a gente tá um pouco na frente e eu acho que isso beneficia aqui também os ativos de risco no Brasil e por isso com cautela e moderação e olhando para o perfil de risco adequado, acho que faz sentido ter uma posição ali um pouquinho maior do que seria estrutural na carteira. Perfeito. Terminando, a gente perguntou agora para o nosso
primeiro convidado sobre cotação do dólar até o final do ano. A Empírico está olhando o dólar para 4,50 até o final do ano, mais próximo de 4,50 do que de R$5. Qual que é a visão de vocês aí da Warren para a cotação do dólar até o final do ano? A gente não faz previsão especificamente de dólar, mas é claro, né, a gente tem um sentimento de mercado e hoje esse sentimento é de que haveria espaço ainda para o BRL performar bem, né, diante da dinâmica de juros ainda elevado aqui, principalmente olhando para juros real, e também considerando que lá fora a gente já viu um certo arrefecimento na inflação, né, e a gente hoje, né, ainda tem se a gente for olhar um possível impulso no momento que commodities voltarem a sair das mínimas, né? Então, assim, acho que olhando para o estrutural do Brasil, a gente está bem posicionado comparativamente a outras moedas emergentes, né? Olhando numa janela um pouco mais longa, o BRL performou relativamente mal, então acho que tem algum espaço aí para a gente ver o BRL talvez um pouco mais forte até o final do ano. Perfeito. Então vamos ver então o que vai acontecer. Muito obrigado ao Frederico Nobre, analista da Warren. Sempre um prazer tê-lo conosco aqui no nosso closing da BMC. Muito obrigado. Obrigado, Carlos. Obrigado, Isa. Obrigado a todo mundo.